E nós continuamos o nosso estudo e contamos com a presença aqui da doutora Francisca Sirlena, que mais uma vez vem para nos ajudar a entender o que é o livro de Daniel. E mais uma vez nós a acolhemos aqui no nosso meio. Bem-vinda entre nós, Sirlena. Muito obrigada, Padre Rodrigo. É sempre uma alegria conversarmos a respeito dos textos bíblicos e aquilo que eles nos ensinam a viver nesse nosso 2023, não é verdade? Que bom, muito obrigada. Tempos que estamos vivendo aí, a guerra e tantas outras situações que tanto necessitam da presença de Deus para nos fazer ver e edificar um mundo diferente. E eu acredito que essa jornada bíblica vai nos ajudando a ter um olhar diferente sobre as coisas e até mesmo nos anima e encoraja a buscarmos novos céus e novas terras. Sirlena, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, a gente sempre coloca uma pergunta e desta pergunta vão surgindo outras que ajudam aqueles que participam aqui do nosso programa a entender melhor o livro que estamos estudando neste mês, que é do profeta Daniel. O terceiro capítulo ele encerra ali falando de um sonho, né? E a gente não deu tempo de falar sobre esses sonhos no programa passado. Mas qual é esse sonho do rei Nabucodonosor? Então, é assim, eu até gostaria de convidar, né, aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, a ler, né, o livro de Daniel, porque até o 6º capítulo vai ter muita narrativa sobre esses sonhos e Daniel é o intérprete. E depois do 7º até o 12º vai ser um pouco diferente. Então, no capítulo 3, o primeiro sonho do Nabucodonosor, ele não tinha muito claro que sonho, ele sonhou, mas não estava muito claro, então ele começou a chamar os sábios, né, da Babilônia, os videntes, enfim, para interpretar o sonho dele. E nenhum deles conseguiu dizer o que ele sonhou, porque ele queria que dissesse o que ele sonhou. É como se a gente acordasse de manhã e falasse, nossa, eu tive um sonho, mas não lembro bem como é que foi, mas estou com uma angústia, uma coisa assim. Era assim que ele estava se sentindo, ele tinha sonhado, sabia que era importante, mas ele não sabia o que era. E aí, como ele ficou muito irritado, porque nenhum sábio da Babilônia conseguia fazer isso que ele queria, ele mandou matar, né? Mandou matar todos os sábios. E Daniel, que estava por ali, escutando, né? Escutou a conversa, foi conversar com o chefe da guarda e disse para ele, não mate ainda, né, os sábios, me dá uma chance, me dá um tempo, tal, pediu lá e eles deram. E Daniel voltou para casa, conversou com os amigos e eles começaram a rezar, começaram a orar a Deus e pedir para que Deus desse esse dom, né, de poder contar para o rei o sonho dele e a revelação. E assim começa, né, toda essa trajetória de Daniel como intérprete de sonhos. E chegou um momento que ele teve uma visão noturna do sonho do rei e da revelação. E aí ele vai ao encontro do rei e diz que vai poder falar, mas antes dele falar, isso que é bom ler o texto, né? Antes dele falar do sonho, ele diz para o rei que aquilo que ele vai fazer não é uma coisa por ele, mas é um dom que ele recebeu de Deus, uma autorização divina para ele poder revelar esse sonho. E daí ele conta, né? Esse primeiro sonho é o sonho ele sonha com uma estátua muito grande, feita de vários metais, na cabeça ouro, no tórax prata, nos pés ferro, e os pés têm ferro e tem argila. Então a gente já entende que tem alguma coisa ali muito forte e muito fraca, né? E daí o sonho, ele revela o sonho que muitos impérios, né? É uma sequência de impérios que vão ser derrotados, que vão ser aniquilados. Então, no sonho, a estátua ela é destruída, ela vira meio que pó e vai embora. Isso tudo porque uma pedra se solta de uma montanha sem a mão humana, bate no pé dela e como ela é frágil, ela começa a ser destruída. Mas para contar o que esse sonho? Para contar que todos aqueles impérios opressores, eles vão ser destruídos um a um. Então, esse é o primeiro sonho que está lá no capítulo 3.
E depois tem um outro sonho, né? No capítulo Isso. seguinte. E o que seria, Seguinte. então, essa sequência de sonhos e a interpretação dada aí pelo profeta Daniel? Uhum. Então, nesse segundo sonho, o Daniel já se tornou, né, o intérprete do sonho do rei. Ele é chamado novamente, e o sonho do rei, dessa vez, é uma árvore muito grande, muito alta, uma árvore frutífera, uma árvore que é capaz de acolher, né, os pássaros todos, enfim. E Daniel fala para ele que essa árvore é o próprio rei, né, o próprio rei Nabucodonosor, que é forte e que o reino dele se expande cada vez mais, mas que ele deveria rever a sua forma, né, de governar. Ele deveria se redimir, ele deveria olhar para aquilo que ele está fazendo de opressão aos pequeninos e conversa com ele. E espera que ele vá, né, ouvi-lo. Só que Nabucodonosor, obviamente, né, não dá atenção para o conselho que ele recebe. E aí passa-se um tempo e Nabucodonosor recebe, então, as consequências por não ter aceito, né, aquele conselho, enfim, não ter mudado, continuou aquele rei austero, opressor, e ele perde a razão, né? Entra num período de insanidade, e aí tem que se afastar do reino e tudo mais, fica um tempo, e esse tempo é um tempo de deserto, digamos assim, né? Um tempo de purificação, que depois, num certo momento, ele recobra a razão e ele reconhece o Deus de Israel como Deus verdadeiro. E aí, então, nesse momento, nesse minuto aí de sanidade, que ele começa a entender que esse Deus é poderoso, é soberano, então ele retoma o reino e retorna para a sua corte. Então, esse é o seguinte. Mas tem mais um, posso falar? Claro, claro. Pode sim. No capítulo 5 já tem mais um dos sonhos, só que daí já não é mais Nabucodonosor, é o filho dele, o Baltazar, e eles estão numa festa, num banquete. Vocês lembram que no início do livro, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, invadiu o templo e pegou todos os pertences do templo. E nessa festa do Baltazar, ele está lá bebendo e comendo, usando os vasos do templo. Então, é uma abominação, né? É uma coisa inaceitável. E aí, de repente, ele fica pálido, branco, enfim, sem cor, e ele vê uma mão, né, humana escrevendo alguma coisa na parede. E aí ele perde o chão, né? Ele fica apavorado com aquilo, e aí chama Daniel para poder fazer a interpretação daquilo. E aí é interessante que a frase que está escrita na parede é Mene, Mene, Tekel, Parsim, que quer dizer que Deus, né, isso é a interpretação depois que Daniel vai dar para ele, porque ele chama e está desesperado, quer saber, que Mene quer dizer que Deus contou o tempo do reinado dele e determinou que acabou. A palavra Tekel, que quer dizer que Deus colocou Baltazar na balança divina e viu que ele era insuficiente para governar, que ele não tinha todos digamos assim, todas as habilidades, todas as características, enfim, ele não era um rei que deveria estar governando. E o Parsim quer dizer que o reino dele, a partir de então, seria dividido, e aí quem iria assumir seriam os medos e os persas. Então, naquela noite, Baltazar morre, e daí já há uma mudança, né, toda daquilo que estava sendo previsto, né, a sequência de impérios. E daí quem vai assumir vai ser Dario, o Medo. Então,
o que tudo isso, acho que você vai me perguntar isso agora, né? Ou não? O que tudo isso quer dizer, né? E é exatamente com essas revelações de Daniel para esses reis, né? Para que esses impérios se modifiquem, né? Enxerguem que eles estão sendo governadores ou reis que oprimem o povo. Então, quando Daniel aconselha se converta, né? Mas só que é muito difícil para eles acolherem isso até o momento que eles sentem na pele, como Nabucodonosor acabou reconhecendo, e depois Baltazar também vai reconhecer a grandeza do Deus de Daniel, que é o Deus de Israel, pela experiência de vida que ele teve, pela experiência do sonho e assim por diante. Silena, que interessante quantos símbolos, né, a partir desses textos que você trouxe, esses sonhos que você foi também nos narrando, né? E quanto tudo isso nos ajuda também a perceber como que hoje os grandes impérios também tendem a ruir por causa da arrogância e tantas outras coisas que vão guiando, né? Então não é o bem para o povo, mas é o bem apenas para alguns. No que tudo isso nos ajuda a ter esperança neste momento que vivemos de conflitos? Eu acredito, eu penso que nesses momentos, talvez a luz, né? A luz brilhe, a luz de Deus brilhe através daqueles que dão testemunhos, né? Através daqueles que colocam a sua confiança em Deus e conseguem transformar, né? Transformar situações muito difíceis em situações melhores, digamos assim. Não só pensar numa coisa muito grande, né, como é um império, digamos assim, que a gente tem hoje, né, os impérios de hoje, mas lutar para a conversão desses impérios, para que enxergue, como diz, né, o próprio Daniel vai dizer, né, se converta, enxergue os pobres, enxergue os necessitados, se redima pela justiça, né? Então, eu acho que é um pouco isso, a gente também trazer essa possibilidade de esperança para os nossos dias, de conversão, né, das autoridades poderem enxergar aqueles que estão em situações, por exemplo, de refugiados, né, de guerras, que a gente vê o sofrimento das famílias despedaçadas, espalhadas pelo mundo, por conta, né, de uma decisão de cúpula. Então, eu acho que o livro de Daniel nos ajuda a enxergar isso, né? Que os grandes impérios, muitas vezes, não conseguem medir, né? Essa coisa que acaba acontecendo com os pequenos. Eu acho que Deus vai mostrando na sua grande sabedoria e soberania que nós podemos dar testemunhos e tentar, né, no nosso grau de capacidade, talvez, mas tentar converter esses grandes impérios. Silena, muito obrigado pela sua presença no dia de hoje, aqui nos esclarecendo um pouco mais sobre o livro de Daniel, e já gostaria de deixar uma tarefa para casa. Então, no próximo programa nós vamos estudar o capítulo 6, por isso pegue a sua Bíblia e já leia este capítulo para que a gente possa debatê-lo e estudá-lo no nosso próximo encontro. Muito obrigado.